Seguir as instruções. Fala para a pessoa do seu lado, siga as instruções. Você já comprou um aparelho, por exemplo, que tem garantia, um eletrodoméstico, alguma coisa? E aí, no manual da garantia diz, né, das condições para que a garantia seja válida. Uma delas é seguir as instruções de uso. Então, se você seguir corretamente as instruções de uso, tem garantia, é ou não é? Teve uns anos atrás um acidente aí com um cantor famoso. Ele tinha um carro poderoso, assim, importado, só que trocou as rodas, botou rodas usadas. E você acha que a fábrica pagou porque estava na garantia? Se responsabilizou pelo acidente, que o problema foi por uma roda? Não, por quê? Porque não seguiu as instruções, não é mesmo? Então nós estamos numa campanha de oração, de jejum, de ceia, de unção, de oferta, e eu creio assim que Deus está movendo, está já rasgando os céus, a atmosfera nossa já mudou. E eu quero ler então um texto de Josué capítulo 6, do 1 ao 5, todos nós vamos acompanhar. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Olha a arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada um em frente de si. Amém. Jericó foi a primeira cidade depois do Rio Jordão na terra prometida. Eles já tinham se estabelecido antes do Jordão, mas o que Deus tinha falado inicialmente era a partir do Rio Jordão, e eles pegaram um extra por causa da bênção de Deus. E Jericó era uma cidade muito fortificada, havia uma muralha muito extensa e muito larga. Então os historiadores mostram que haviam casas, né? A própria prostituta Raabe, que foi salva, ela tinha uma casa em cima do muro. Então você imagina a espessura daqueles muros. Então era praticamente impossível ser invadida, saqueada de uma forma natural, ainda que um exército tivesse um poderio bélico muito grande, e principalmente num período de curto, muito tempo, como foram 7 dias, porque para invadir uma cidade daquela com estratégia militar, era só se um exército a sitiasse por longos anos, que acabasse todo o suprimento, e o povo então teria que se render, que era uma das estratégias de guerra. Mas foram 7 dias até que as muralhas caíram e a cidade foi tomada. Então aquilo que era impossível, ela se tornou possível, porque as pessoas de Israel, Josué e todo o seu povo, eles seguiram as instruções. Quais instruções? As instruções que Deus deu. Eles não tinham um exército com um poderio bélico tão grande para que pudessem vencer aquela cidade por si mesmos. Eles eram totalmente dependentes de Deus, e assim eu e você também, para vencermos as nossas guerras, as nossas batalhas, nós dependemos de Deus, e glória ao Senhor por isso, porque se dependesse da força do meu braço,
eu estava partido ao meio, né? O apóstolo René disse que ele não pode falar, né? Está lascado, né? Então eu estava partido ao meio, dependendo da força do meu braço. Então, para vencer, nós dependemos de Deus em tudo. E talvez diante de você exista alguma muralha intransponível, e você está dependendo de Deus também, e você precisa seguir as instruções. Eu creio que durante esses 90 dias de campanha, muitas muralhas irão cair diante de nós, e nós vamos tomar os despojos de guerra, porque Deus sempre premia, Deus sempre Ele vem para galardoar aqueles que obedecem a sua palavra. A importância de seguir à risca as instruções. Havia uma direção específica para cada dia. Jericó era uma cidade não muito pequena, então você imagina o tamanho da muralha ao redor da cidade. Eu não consegui pesquisar aqui a população, mas devia ter uns 15, 30 mil habitantes talvez. Então imagina do tamanho do arraial, mais ou menos, um pouco mais compacta, o tamanho da muralha que era ao redor. E Deus deu uma direção específica para Josué ordenar o povo. Ele disse: olha só, durante todos os dias, vocês vão colocar o exército, vocês vão colocar a arca do Senhor, que ela deve ser transportada nos ombros, como nós já sabemos, e 7 sacerdotes irão com 7 chifres de carneiro, e o povo vai ficar em silêncio absoluto, e eles vão marchar uma vez ao redor de toda a cidade. Somente os sacerdotes faziam o barulho que eles estavam tocando aqueles 7 chifres. E você imagina agora a cena comigo, todo um exército marchando ao redor de toda uma cidade, como a população da cidade olhava para eles. A própria Raabe falou que neles não havia força, não havia coragem, não havia mais nada, porque eles sabiam que Deus tinha dado Jericó para os israelitas. Então lá dentro o povo trêmulo, e por fora um exército caminhando, e o povo não poderia falar uma palavra sequer. Era um silêncio sepulcral entre eles em termos de palavras. O único som que se ouvia era o som dos sacerdotes tocando a trombeta. O sacerdote tocando a trombeta é a palavra de Deus, simboliza a palavra de Deus sendo pregada, trazendo também orientação, trazendo vida, trazendo direção para mim e para a sua vida. E essa palavra tem sido pregada, por isso que era só os sacerdotes tocando a trombeta. Eram 7 dias, eles deveriam seguir à risca. O número 7 na Bíblia nos transmite a ideia de totalidade, de algo completo, uma interação, uma conclusão, uma perfeição, uma consumação. Durante 7 dias, foi a criação, durante 7 dias, então tem muitas coisas relacionadas ao 7, e aqui eles tinham 7 sacerdotes, 7 trombetas que tocavam, e durante 7 dias eles iriam marchar. Durante 6 dias seguidos, eles davam apenas uma volta ao redor da cidade. Meus queridos, tem coisas que parecem tão repetitivas, mas quando nós observamos e temos noção do mundo espiritual, temos discernimento, nós sabemos que o mundo espiritual ele está se rasgando, está se abrindo, os céus estão se abrindo. Então a nossa campanha da mesma forma, parece que é algo repetido. Todos os dias nós celebramos a ceia, todos os dias nós somos ungidos, todos os dias nós ofertamos, todos os dias. Então tem algumas coisas que parecem um ritual, mas é uma ordem específica dos nossos líderes, e quando nós obedecemos, quando nós fazemos, nós temos que seguir as instruções à risca, não podemos modificar. Se ali eles deixassem, um deles começasse a conversar, a bater papo durante ali os soldados entre eles, eles estariam desobedecendo as instruções que haviam sido dadas.
temos que seguir as instruções à risca, à risca. Agora, sempre surgirão provocações para sair do propósito. Apesar da Bíblia não citar, porque ela é muito sucinta do trajeto que eles fizeram ao redor da muralha, eu imagino que depois de alguns dias eles viram que todos os soldados ficavam em silêncio, só tinha o som da trombeta. Talvez algum morador lá do alto da muralha começou a zombar: vocês estão com medo, vocês estão isso, com aquilo, xingando, fazendo qualquer coisa. Não estou dizendo o que aconteceu, mas eu imagino que sim, porque primeiro o coração tremia, de repente 2 dias, 3 dias, esse povo está lelé da cuca, não, eles já viram que é impossível entrar aqui, por isso só estão rodeando a cidade. E aí talvez tenham começado a zombar, fazer piadinha ou qualquer outra coisa. E qual que era a vigilância da parte deles? A vontade era de responder: vocês vão ver, nós temos uma ordem. Mas eles deveriam vigiar. Assim também nós precisamos de vigilância, vigilância absoluta. É um tempo de santificar mais a nossa vida. O jejum ele vem para quebrantar, nos quebrantar, deixar-nos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Surgirão situações para nos tirar do propósito, mas nós não podemos esquecer de seguir corretamente as instruções, para que não percamos o alvo, não percamos o objetivo que nós temos, que é 90 dias. O meu objetivo é chegar até o final, seguindo à risca as instruções que nos foram dadas. Então muita vigilância, pode surgir muita coisa, o inimigo é sujo, ele vai levantar pessoas para querer tirar você do propósito, mas você vai permanecer vigilante o tempo todo. Não permita que a sua alma o engane. Não permita que a sua alma o engane. Às vezes nós somos enganados pelos desejos da nossa alma. Se eles não seguissem as muralhas, à risca as regras, as muralhas não cairiam. Se eles fossem tentados a dizer: acho que estamos cansados, já está no 5º, já está no 6º, vamos invadir correndo, que Deus vai à nossa frente. Eu vou dar um exemplo de como nós somos enganados pela alma. Em determinado momento, quando o rei Saul foi posto como rei, havia uma batalha. Deus estava exercendo juízo contra o povo amalequita, e o profeta Samuel chegou para ele e diz: olha, Deus está dizendo para você exterminar tudo, era juízo de Deus. Ele deveria cumprir a risca, eram homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Parece muito duro, né? Mas é juízo de Deus, o juízo é duro. Por isso que a graça se manifesta salvadora, trazendo e oferecendo salvação, para que nós escapemos do juízo eterno. Quem nele crê não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Mas ali Deus havia dado uma ordem específica: olha, é juízo de Deus, você não pode poupar nada, nem ninguém, nada. E olha como a alma engana as pessoas. O texto, pode colocar 1 Samuel capítulo 15, do 19 ao 21. 1 Samuel 15, do 19 ao 21. Aqui é o profeta Samuel conversando com Saul. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Olha a resposta de Saul. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Olha o que ele disse. A ordem era específica, não poupar nada. Ele tinha poupado a vida do rei e tinha recolhido os melhores animais, tinha poupado tudo isso. E quando foi advertido, ele disse: não, o senhor está enganado, eu dei ouvidos, eu obedeci à risca, ele estava dizendo. Mas, olha a sequência: eu ouvi a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou.
eu trouxe Agag, o rei de Ameleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e boi o melhor, que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus em Gilgal. Como que a alma enganou? Primeiro, Deus não é tão duro assim, não precisa ser. É um rei que eu venci, eu vou poupar a vida dele. Olha esses animais gordos, quanto churrasco, quanto leite, quanto isso, quanto aquilo, meu rebanho vai triplicar. É a alma. Muitas vezes nós somos desejosos de algo, desejosos, e não há nada de errado de desejarmos ter coisas, possuir algo, ter um bem, e muitas vezes nós confundimos, achando que Deus está falando, e é a nossa alma que tem aquele desejo. Então é a alma. Então é diferente de uma voz específica de Deus, que é no espírito, e a nossa alma. A Bíblia diz que é enganoso mais do que todas as coisas é o coração, e terrivelmente corrupto. Então nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós vamos entrar numa fria, fazer algo que Deus não aprovou, que Deus não quis. Por quê? Por causa da nossa alma. O que ele fez ali? Ele enganou a si mesmo. Eu obedeci a Deus. Você está enganado, Samuel? Eu obedeci a Deus, mas então tome cuidado. Nós estamos em vigilância absoluta. Eu não sei o que você tem colocado de Deus além dos propósitos, porque todos nós colocamos. Eu tenho propósitos específicos também nessa campanha. Deixe Deus responder com clareza, porque nós não vamos nos enganar quanto à voz do Espírito Santo de Deus. Nós não seremos enganados. Então tome cuidado para que a sua alma não o engane, não o engane. A perseverança trará pleno êxito. Nas ordens específicas, o que eles deveriam fazer? 6 dias seguidos eles davam uma volta, como eu já citei, todo o povo em silêncio, só os sacerdotes tocando a trombeta. Mas no 7º dia eles dariam 7 voltas ao redor da muralha, 6 vezes em silêncio. Mas na última vez, no momento que os sacerdotes tocassem as trombetas, todo o povo deveria gritar bem alto. Eles não pararam no 5º dia, no 7º dia, eles não gritaram na quinta vez, na 5ª volta, na 6ª volta, eles esperaram completar exatamente a instrução que havia sido dada por Deus. E como eles seguiram exatamente a risca, eles perseveraram no propósito, eles não desistiram no meio do caminho, eles não mudaram a rota, eles não seguiram o desejo do coração, eles vigiaram os seus lábios para não responder provocações. A perseverança dele deu bom êxito, e na 7ª vez, na 7ª volta, quando os sacerdotes tocaram e eles gritaram, todas aquelas muralhas vieram abaixo, e eles conquistaram a cidade segundo a palavra que o Senhor tinha dado. Eu quero dar uma palavra de ânimo para você, de incentivo. Persevere. Vão surgir contratempos, persevere, não desista do meio do caminho. É uma campanha longa, mas nós já vencemos 7 dias, hoje é o 7º, e eu estou falando sobre 7, o número da perfeição, o número de Deus. Então nós vamos vencer os 90 dias, e tudo que nós vamos fazer é seguir à risca, as instruções que nos são dadas através dos nossos sacerdotes, dos nossos pastores, para que nós tenhamos êxito em tudo o que nós realizarmos. Está só começando. Deus tem algo tremendo. Os céus já estão se rasgando. A atmosfera do Arraial, de Porto Seguro, de Trancoso, todo o município já está mudando. Sabe por quê? Porque nós estamos nos movendo conforme a arca, a glória de Deus, a presença de Deus. Estamos em um nível de obediência, de seguindo à risca as instruções que nos são dadas, e nós vamos obter êxito em tudo o que nós fizermos. Fale para a pessoa ao seu lado: siga as instruções. Agora pergunta: você vai seguir as instruções?
Eu vou, eu vou seguir as instruções. Amém, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bispo Antônio Irete, quer dar algum recado aqui?